É. Ó, ficou bom, hein? Ó, aparece aí. Deixa eu ver se pega até em cima. Isso. Tá bom? Vou ficar de cantinho depois dessa. Bom, hoje a gente vai demonstrar o teorema fundamental do cálculo na unha. Então, bom, estou aqui com meu amigo William, tá essa câmera aí. O cara tá doutorando em física já acabando já. Entendi, bom. Tem uns brancos ali, mas tá dentro da mochila, acho que vai. Não, não. Resumindo. Enfim, bom, para isso a gente vai precisar de alguns resultados interessantes. Primeiro resultado, né, que vai ser o mais importante aqui, vai ser isso aqui. Teorema do valor médio. Bom, vamos lembrar, né, o que vai ser isso. Dando uma função f de x contínua em i, no intervalo i, né? A gente vai ter que para um x0 pertencente a i, sem ser um extremo de i, né? Ele vai estar no interior de i. A gente vai ter que o f' de x0, um x médio, né? Vai ser f de x menos f de x0 sobre x menos x0, né? Então, esse aqui é o teorema do valor médio que a gente vai usar. Que isso aqui vai ser basicamente de onde vai sair a relação de derivada será, o integral será antiderivada, né? A primitiva. Então, bom, primeiro, isso aqui é só a motivação. Agora vamos lembrar também de outros resultados, né? Vou deixar ele no cantinho aqui. Então, vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o teorema do valor médio. Segunda coisa, a gente tem que lembrar que se f' de x é igual a g' de x em i, eu vou assumir essas funções assim comportadas, diferenciáveis, contínuas em intervalo i, enfim. Então, f de x é igual a g de x mais uma constante com k pertencente às retas. Bom, a prova disso aqui é a seguinte. Primeiro, você tem que provar um fato, que é se f' de x é igual a zero, então f de x é igual a uma constante. A prova é bem tranquila, né? Porque, bom, pensa no teorema do valor médio. F de x, um f de... seria isso aqui, né? F' de x0, de x médio, vou colocar até um C aqui de fazer essa função. Seria o f de... Tá bem? Eu tava com esse aí da parte de baixo, mas acho que não. Deixa eu... x de x0, x menos x0, né? Bom, então a gente vai escrever isso, né? F de x menos f de x0, uma linha de x0, x menos x0. Então, bom, esse termo aqui é zero, porque a derivada é zero em todos os pontos, né? Então, esse aqui é zero, f de x tem que ser f de x0. Então, eu vou tomar f de x0 uma constante, porque eu estou aplicando isso aqui, então isso aqui tem que ser um valor, um número. Então,
a f de x tem que ser uma constante. Se a f de x tem que ser uma constante, já provamos parte do resultado. Agora, a outra parte é o seguinte. Se a gente tem isso aqui, a gente quer provar isso aqui, né? Então, vamos definir o seguinte, uma h de x, de tal forma que seja f de x menos a g de x. Ora, assim, a h' de x é zero, porque derivada desse cara, esses dois são iguais a esse zero. Bom, a gente acabou de provar, se essa derivada é zero, então h de x nesse intervalo vai ser k. Ora, então a gente vai ter que, como é esse cara, né? f de x é igual a g de x. Mais uma constante, provamos esse resultado. Então. Esse eu apaguei em algum momento. Ok, provamos parte que a gente precisa. Perfeito. Deixa eu colocar aqui, né? Então, aqui. Certo. Agora a gente precisa definir integral de Riemann. É assim, né? Integral de Riemann. Esse cara é famoso, vou conhecer só pra mim. E aí, a gente precisa definir uma parada, que é o seguinte. Tome P a partição do intervalo AB. A partição de AB de tal forma que P seja esse conjunto aqui, com I. Não, só. Ele pertence a naturais, né? Ok? Para não ter problema, né? Ok? De tal forma que P vai ser definido por essa lei, né? Deixa eu botar mais. Xn1, Xn, o AB. Né? Essencialmente o que eu estou fazendo aqui é pegando o intervalo de AB. Aqui é o A, aqui é o B. Eu estou fazendo igual a não sei o que x0, igual a não sei o que xn. Eu estou fazendo. Eu acho que tá. Eu estou fazendo aqui, ó. Dividindo aqui em n pedaços, né? Aqui é o x1, aqui vai ser um delta x1, delta x2, assim sucessivamente. Bom, o que eu quero? Eu quero pegar arbitrariamente. Eu quero arbitrariamente pegar. Então, CI pertencente a intervalos x menos 1, xi, onde o i ele pode ser de 1 até n. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando aqui CI arbitrários. Então, aqui C1, C2, C3, C4, até o meu CN, vai normal. E eu estou pegando esses intervalos arbitrários. Por quê? Bom, perceba, se eu tiver uma função, bom, só para não spoiler, né? Nossa ideia aqui é calcular a área. Então, aqui a gente. Eu tenho um intervalo em VA e V, né?
eu fiz uma partição desse intervalo. Então, deixa eu só assinar de 3 só para ficar mais fácil de desenhar. Uma partição desse intervalo está em N aqui, né? Bom, o que eu fiz? Eu peguei, vamos dizer que aqui é o x1 e aqui é o x0, né? Eu peguei um C1 aqui. E o que eu vou fazer agora? Agora, a minha ideia é calcular a área desse retângulo, de tal forma que eu pego esse retângulo aqui. Por quê? Geralmente quando você vê integral de Riemann, ou vê a definição, primeira vez um professor apresentando a integral, ele pega esse negócio aqui, né? Vai calcular a área desse retângulo, né? E ele faz o seguinte, né? Ele pega esse retângulo aqui. Só que se você pegar a metade dele de uma vez, você pegar uma parte em cima e uma parte embaixo, ele meio que já é uma aproximação um pouco melhor do que essa. Porque aqui tem uma parte em cima e uma parte embaixo. Independente se ela tiver decrescente ou crescente. Ou constante já vai ser trivial. Então, ela é um pouco... Isso aqui é uma definição um pouco mais forte, que é um pouco mais fácil de aceitar também. Então, por isso que a gente parte só desse intervalo. Ok, fizemos o seguinte. O que eu quero agora? Eu quero calcular o seguinte. Eu quero calcular o somatório de I igual a 1 até N do F do 6, né? Delta de x. Isso aqui eu esqueci de definir. Isso aqui, deixa eu fazer aqui mesmo. Delta de xi vai ser xi menos xi menos 1. Bom, por que o i, né? Porque por simplicidade, a maioria das vezes quando vão definir isso, definem sempre de retângulos de tamanho igual, só que não precisa ser. Então, isso aqui é um jeito mais geral. Esse é o delta de xi. E aí, quando eu tenho, isso aqui vai ser importante, o máximo do delta de xi, isso aqui vai ser a amplitude de P. Vai ser tipo o ar, uma amplitude da partição, por definição. Dá para ver aqui embaixo. Acho que tá legal isso. Vamos estudar. Se não der para pegar, eu vou escolher esse vídeo de novo. Ok, então eu quero saber quanto que é isso aqui. Bom, vamos abrir somatório. Vai ser f de c1, delta de x1, mais sucessivamente mais, até o f de cn, delta de xn. Né? Bom, vamos calcular isso. Primeiro, só para falar disso de uma vez, eu tenho dois casos, né? O meu f de cn positivo, eu tenho isso aqui, que é o caso que a gente está vendo. Então, meu CI aqui, por exemplo, xi menos 1, xi. Eu vou ter aqui a minha área sendo essa, né? CI, né? Estou multiplicando por esse valor aqui e multiplicando pelo f de CI, que é justamente esse. Então, pegando essa área aqui. Ok. Ok, então, quando eu tenho negativo, né? Então, assim, por exemplo, se eu tenho CI aqui, x menos 1, x, o que eu estou fazendo essencialmente é isso. Né? Isso aqui vai ser não vai ser uma área, vai ser um valor negativo. E o que eu estou fazendo quando calculo isso aqui vai ser abater as áreas de cima do eixo x com as áreas de baixo do eixo x. Então, por esses retângulos, eu poderia definir com esse mesmo índice, né, I, e abatendo a soma desses retângulos. Ok, isso é a definição um pouco mais geral. Isso aqui é a soma de Riemann. Ainda não temos uma integral. Soma de Riemann. Ok, agora a gente vai provar um resultado que vai ser muito interessante, que primeiro a gente tem que passar por um fato aqui, né?
Bom, perceba, eu tive uma função f de a, uma função definida em AB, né? F de x em I é igual a AB, né? Contínuo, diferenciado, certo. Eu vou ter o seguinte, isso aqui é bem fácil de perceber, né? Que o f de A, perdão, o f de B, menos o f de A, seja ela crescente, decrescente, não importa. Isso aqui vai ser a somatória de igual a P do seguinte, do f de xi menos o f de x menos 1. Certo? Porque, bom, intuitivamente, o que é isso, né? Os f's desses caras, eu vou sempre somar. E eu vou o quê? Abatendo isso com isso, isso com isso, até chegar aqui. Vai sobrar um pedaço daqui e um pedaço daqui. E vai ficar só os extremos, né? Mas vou só escrever isso, né? Só depois eu verificar, né? Vou conseguir de elevador enquanto eu... Vou pegar uma musiquinha de elevador enquanto eu falo. Então, cara, não sei editar vídeo, tem que entender. F de B, escrevendo 4 também não. F de A, ok, vamos lá. F de 1 menos o F de x1, F de x0, o F de 2, x2, F de x1, até F de xn, F de x, n menos 1. I, né? Usou I? Não. N. Ok. E vamos lá. Então fica F de B menos F de A igual a F de N, xn, né? Menos o F de x0. E bom, de novo, definindo a partição. Assim, então a gente vai ter que o f de x0 é igual a o f de xn é igual a b. Pode entender que isso aqui está provado. Agora, o resultado mais legal disso aqui é o seguinte. A gente vai usar agora o teorema do valor médio. Deixa eu provar o seguinte. Queremos provar. Outra coisa que eu esqueci de falar. Esqueci de falar sobre os primitivos, mas vou comentar daqui a pouco. Não, vou comentar daqui a pouco. Queremos provar que aí vai ser igual, não é aproximar a o f de um C médio escolhido arbitrariamente, isso é muito importante. Então, por quê, né? A gente acabou de provar isso. Ora, para eu tomar, se eu tomar aqui, né? Para aplicar o teorema da média, eu vou ter o seguinte: f de x i menos o f de x i menos 1 vai ser o quê? A derivada da f, a f do, vou colocar um ci,
médio, aqui, estou escolhendo arbitrariamente, porque, ó, assim, estou falando médio, está falando de um número, um carinha desse intervalo, de xi. Eu acabei de definir, quando definir partição, CI vai dar esse intervalo. Vou botar um CI médio porque ele vai, pela definição, então vai ser o delta de xi. Então, é provável, né? Vai ser bem óbvio, né? A gente vai jogar, né? No lugar desse carinha aqui, né? Então aqui, a gente vai colocar a F' como uma F, certo? Então, a gente vai ter esse resultado provado. Com isso, perceba o seguinte: à medida que delta de xi quando o delta de x vai para zero, então a gente vai ter que o CI ele vai tender a CI médio. Então não vai ter problema, mas ainda vai se aproximar. Aqui o F menos o F de A vai se aproximar do F de CI e F de XI. É bom, aí quando toma o limite, fica a igualdade, né? Só que não é o limite para ele tendendo o delta de xi a zero. Tem que ser um específico, que é esse aqui. Então só vai ter que vai ser o F de B menos o F de A igual ao limite para quando vai ao máximo o delta de xi. Por que o máximo? Porque, bom, como o seu intervalo da partição nos delta de x não são iguais entre si, você pega o máximo para zero, todos são indo para zero. E porque assim, não implica que se o menor está indo para zero, o maior não vai estar indo para zero necessariamente. Tá? Só. É igual isso. Certo? Bom, onde bom, essa é a demonstração. Isso aqui a gente verifica uma integral, né? Então, integral de A pi f de x e é isso. Bom, o legal é essa passagem aqui, né? Por isso que aparece a relação da derivada com a primitiva, né? É interessante também falar que as primitivas elas vão ser uma classe de equivalência, então eu vou ter aquele resultado que a gente aprovado. Esse resultado aqui vai dar pra gente que as integrais vão ser essas primitivas vão ser uma família que você vai tomar um representante como mais caro. Nem dois números. Você tem aqui vários carinhos aqui, mesmo módulo, direção sentido, você tem um representante aqui, isso aqui é um caso de equivalência. Então, legal. Bom, a interpretação intuitiva disso, né? Só para acabar. Tá. Deixar aqui. Deixar o caixão. Vai virar faca. Você tem, por exemplo, então, isso aqui não é muito formal, mas tipo, vamos dizer que você tem uma função f de x. Da forma que você tem aqui. Você vai dizer que existe uma área de x de tal forma que ela calcule a área até um x de m entre x. Então assim, claro, você tem que
Quando... Ah, esqueci de uma coisa. Não tá aprovado ainda, né? Porque você tem que escrever, né? Porque esse limite existe, né? Então tem que escrever que... Eu clico aqui. Com ele, onde ele vai ser. Então tem que provar isso. Quando prova isso, aí sim, a função é integrada. E também você usa isso para provar as propriedades, né? Integral da soma das integrais, quando você tira a constante por fora, quando você trocar os intervalos aqui, né? Provar isso aqui também, né? De A a C, de C a B, né? Essas coisas todas você prova usando esse limite, né? Ok, só lembrando disso. Aí tem a que eu estava falando, né? A interpretação. Enfim, né? Por que isso não é muito legal, né? Assim, é bem legal, mas por que isso não é muito certo? Porque você tem que assumir que a área de x existe, né? Então você teria que fazer esse limite, mas se você está fazendo esse limite, você já viu a demonstração, então não precisa fazer isso aqui. Mas, assim, é legal para entender. Você vai escrever a área de x, que ela calcula essa área. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer... botar um x mais delta x. Ora, como que você calcula essa linha? Você faz o quê? Você faz a de x mais delta x menos a de x. Olha, agora você sabe que esse carinha aqui, né? É aproximadamente, isso aqui é a área exata, né? Isso aqui tem que ser aproximadamente o que? O f de... Oi? Porra. Tem que ser aproximadamente um f de delta x aqui, de x delta x, né? Então você vai aproximando, e aí quando você toma limite, né? Você pode tomar o limite de uma vez e ficar... Aqui, né? Mas tá aprovado. Essa é outra justificativa que no fundo é a mesma, só mais bonitinha. Outra cara. É isso. Alguma... Não, eu acho que essa parte aqui você já meio que ganhava quando você fazia F' também. O que? Tipo... Esse F de CI, você ganhava quando você fez F' de CI também. Depois você matou. Essas condições aí pra tudo é tudo mais. Como assim? Você falou que precisava provar isso aí, né? Ah não, isso aqui tá... Isso tipo, é Já uma função. tá garantido. Tipo, se é integrável, então sim. Isso é garantido, sim. Acho que é isso, né? Ok. Então show. Muito obrigado aí para as 12 pessoas e meias que assistiram esse vídeo. 12. Então muito obrigado aí. Até a próxima.